Esporte Terê. Esporte Terê FM. Esporte Terê FM. Ele chegou. Felipe Abreu tá na área. Boa tarde, beleza? Fala, Zequinha, beleza? E você, tudo bem? Bem, cara, graças a Deus. Graças a Deus. Estamos aqui Rapaz, mais uma vez. Vou te falar que gol não é fazer não, mas tinha umas bolas lá que dava pra ter chutado, né? Sou Pelo bom menos não, chutado, ia chutar né? pra fora, mas... Pelo menos tinha Mas é chutado, chutar, né? Tá arriscado. bom, vamos falar de seleção daqui a pouquinho. O Andrei Santos, né, já que a gente tá falando de seleção, cara, Sim, foi convocado. E ele teve uma boa passagem aqui pelo Vasco, né? Declarou Sim, amor aí cara, pelo Cruz Maltino. cria do Vasco, falou que o Vasco tem um lugar especial no coração dele, né, Zeca? Verdade. Ele que é jogador do Chelsea, né? Ele tava emprestado aí no Strasbourg da França, fez uma grande temporada, foi o time que levou ele pra seleção brasileira, né? Mas já foi convocado aí pelo Chelsea, ele tem contrato com o Chelsea até o fim de 2030, né? Isso aí, vai jogar a Copa do Mundo aí pelo time inglês. Até junho de 2030 ele vai jogar, foi convocado aí pra jogar a Copa do Mundo de Clubes, né? Pelo Chelsea. E, cara, pros times, tava até pensando sobre isso, pros times europeus vai ser muito isso, né, cara? Vai ser um laboratório, digamos assim, porque, assim, o forte das janelas de transferências dele é um pouco mais pro final, e a janela vai estar aberta ainda, né? Ainda nem abriu, na verdade. Essa é uma janela agora que tá rolando, uma janela especial, que pelo jeito o Botafogo vai passar o carro e todo mundo vai bater o recorde de contratações de novo. Cara, né? tá Mas forte daqui a mercado, pouco a gente fala, né? Vamos ver. E os times europeus vão, pelo jeito, vão usar pra pegar esses jogadores, assim, igual o Andrei Santos se destacou, foi emprestado pelo Chelsea, se destacou no outro time e volta aí pra jogar o Mundial, né? Acredito que, assim como ele, alguns outros a gente vai ver isso acontecer, né? Em alguns outros times e, cara, espero que dê tudo certo pra ele, que ele é muito bom de bola. É verdade, muito bom, né? Agora, essa Copa do Mundo também, como você tá falando, cara, pode realmente ser um laboratório. Por quê? Muitos jogadores podem pedir, não, poxa, deixa eu tirar umas férias, coisas e tal, Sim. não sei. Então, realmente, É um às laboratório vezes... com muita grana, Então, né? Porque vale muito dinheiro, né? Exatamente. Então, assim, alguns times também podem aproveitar, experimentar um jogador ou outro também pra poder ver, né? Nessa Copa do Mundo. Sim. Vamos ver, né? O City já anunciou 2 contratações pesadas aí. Não sei se vão pro Mundial, mas, cara, Se cuidem, se vier pra ganhar, vai ser difícil pra gente, né? Vai ficar ruim, né? Pros brasileiros vai ficar ruim. Sei, né? já que a gente tá falando disso, então, né? Vamos falar do mercado, então. O O mercado tá Botafogo, agitado. como você falou, Botafogo tá agitando o mercado, na Agitando o verdade, mercado, né, Zeca? Botafogo que tem mais ou menos 6 dias aí de janela, né? Já anunciou o Álvaro Montoro, né? O garoto aí. Anunciou o zagueiro Caio Pantaleão. E já tem acordos encaminhados, né, com o Arthur Cabral, o Joaquim Corrêa já esperado aqui no Rio de Janeiro, né, o Arthur Cabral só depende dele agora, o Botafogo já tá tudo certo entre Botafogo e Benfica, falta só os detalhes com o Arthur Cabral, então muito em breve. Sim. Cara, provavelmente ele já aceitou, só tá ajustando alguma coisa no contrato, Exato, né, exato. bonificação, Tem essa coisa toda, tudo mais, né? Renato Paiva já conversou com ele, né. Tem aquele incentivo a mais. Sim, né, o Botafogo que, de certa forma, mudou um pouco a chave, né? A gente costuma ver mais jogadores sendo contratados, estilo o Álvaro Montoro, né? Que é garoto. O Álvaro tem 18 anos. E o Botafogo tem investido em jogadores de mais idade. O Caio tem 29, o Arthur, se não me engano, 27, o Joaquim 30. Aí talvez pensando em experiência nessa Copa do Mundo de clubes. Né? O pessoal foi questionado lá, né? Pô, cara, vocês não contratam jogadores mais novos por causa da SAF e tal, com possibilidade de revenda, né? E ganhar mais e tal. Aí foi dito que o Botafogo também quer mesclar, né? Óbvio, vai contratar jogadores novos, mas tem que ter, experiência, Isso, né? Um pouco mais de experiência. Porque, tipo assim, o garoto, o Álvaro Montoro, por mais que ele seja muito bom de bola, ele não tá no auge físico dele, nem técnico, né? Tem muito pra crescer ainda. Isso, esses jogadores mais velhos já estão, então o Botafogo precisa disso também. Exato, é bom, né? Um jogador chegar, olhar pro lado e falar, poxa, posso jogar tranquilo, né? Tem esse cara aqui que eu confio, tem esse aqui... Então isso é muito importante realmente, sim, né? faz total diferença. Exato. Bom, falando do Flamengo, o Jorginho já tá no cara, Rio. Não acabei de falar mais aí? Rapaz, o é Botafogo verdade, também. Tem o Luka Jovic, o Botafogo, que é o Luka Jovic também. É tanta gente, cara. Sim, o que acontece? Por que não teve ainda uma definição no caso do Jovic? O Jovic gosta do Milan, aprendeu a gostar do Milan, quer continuar no Milan, só que ele tem contrato só até o meio desse ano. Porém, vai ter uma mudança administrativa lá do Milan e o Milan não se posicionou ainda se vai investir no Jovic, né, renovar contrato com ele ou se não. Então tá esperando isso, né? Então pode ser que o Jovic até venha depois do Mundial de Clubes, né? Porque a janela, se eu não me engano, fecha terça-feira agora pro Mundial. Fecha dia 10, até dia 10 a janela, as inscrições vão até o dia 10 e
mas tem a janela depois, que é a janela Isso. oficial, né? Isso. Que é depois do Super Mundial. Então, aí... se não for até terça, aí tem que esperar E depois. ele tem né? contrato até o fim desse mês. Então, geralmente, os contratos lá são até junho, né? 30 de junho. Então, o que acontece? É mais Vai ter que complicada esperar. a O situação Flamengo dele, né? passou por isso com ele, aí a gente vai falar agora do Flamengo. Passou por isso com o Jorginho, né? O Flamengo precisou até dar um dinheiro ao Arsenal, né? Pra poder liberar de uma vez. O Jorginho também abriu mão, né, para poder jogar o Mundial de Clubes. Ele que chegou hoje, né, hoje pela manhã no aeroporto Galeão, foi orientado a não dar entrevistas porque ainda não assinou contrato, né, ainda não tem o vínculo assinado, vai fazer exames agora pela manhã. Acredito que até de tarde o Flamengo deva fazer um anúncio oficial. Não, o BAP já falou que ele vem para somar e tal, todo mundo sabe que ele é jogador do Flamengo, mas o Flamengo ainda não anunciou oficialmente porque Pois não tem contrato assinado, exato, não tem tem que nada, assinar pra realmente falar, ó, realmente, a porque, contratação tipo tá assim, 100% concretizada. Sim, é porque, tipo assim, você imaginar. Igual a gente já viu um monte de vezes acontecer, até com o Flamengo mesmo. Flamengo contrata Jorginho oficialmente, isso aqui, contrata até tal. Aí chega no exame, o cara mostra uma lesão grave e aí. Pois é. Flamengo Tem descontrata isso tudo, Jorginho. né? Entendeu? É complicado, cara. É mais feio do que atrasar um pouco o anúncio. Não, tem que fazer fazer e desfazer é mais feio do que dessa você esperar forma. um pouco, né, cara? Pois Ter um é. pouco mais de cautela. A gente já viu muito isso. O Flamengo tá no mercado também, tá tentando correr aí pra se acertar com o Dinamo de Moscou pelo Carrascal. É um meia ponta direita, digamos assim, né? Ele é bem parecido, um pouco parecido o estilo do Luiz Araújo, talvez um pouco mais habilidoso, né? Dizem por aí que ele pode fazer a função do Arrascaeta, não é bem a dele, mas ele faz também, né? Ele que é colombiano. Parece que o Flamengo fez uma proposta em torno de 80 milhões de reais, né? Muita grana. Boa proposta. Sim. Mas lá na Colômbia ele tem o apelido de Neymar. Neymar, cara, sim, tem tá o apelido de pensando o quê, Neymar. né? Rapaz, então Então, o assim, Flamengo não, tá ele é disposto a investir sim, legal, né? ele é um grande jogador, sem dúvidas. Vamos ver, esperar, porque os russos são complicados, né, cara? Há pouco tempo o Botafogo tentou tirar o Bitelo aí do... Acho que é do Dinamo de Moscou também, cara. Não tenho certeza, não. Acho que é. O Bitelo, que jogava no Grêmio, não sei se você lembra dele, né? Foi destaque aqui no Campeonato Brasileiro. Não lembro o ano, né? Mas foi destaque aqui. Fizeram jogo duro, o Botafogo botou grana na mesa, irmão. Mas não Botou teve história não, muito né? mais do que esses 80 milhões de reais aí, Pois é. mas não... Ele também é destaque lá, né, cara? Então... a gente vê, sabe, que os russos são muito complicados de se negociar. Não quer liberar, não quer. Mas, vamos ver, né? O Carrascal, então, que tem esse apelido Neymar colombiano. Muito bom, hein? Vamos ver, tomara, né? Que seja e que venha, né? Que seja pelo menos um terço do que era o Neymar de antigamente. Porque esse de agora, todo mundo, tem um monte de Neymar aí. No futebol verdade. mundial tem um monte. É verdade. Ô. Bom, então o Flamengo no mercado e o Fluminense, cara. Também tá no mercado, Também né? tá no mercado, né? Que é o Soteldo, né? Tá Soteldo que buscando no aí. Santos. Sim, tá buscando o Soteldo do Santos. Mas tem boa notícia, né, Zé? O Fluminense que vai embarcar ainda hoje, né, pro Mundial de Clubes, né? Ele tem boa notícia que o Bernal, Cano e Keno já estão na fase final, né? Na fase de transição aí pro treinamento, né? Pro treinamento no campo. Tá bem, né? E, cara, devem estar à disposição aí já pro torneio, pra estreia do torneio, ainda bem. O Fluminense lindo, mais né? forte, né? Com esses caras, o Fluminense fica muito mais forte. Não, sem dúvida, né? Eles fazem muita falta. Sim. Né? E aí, o Fluminense já vai com 31 jogadores, se eu não me engano. Deixa eu até ver aqui. E aí eles estão juntos, cara. Realmente a expectativa é grande. Sim, que eles se sim, recuperem e estejam à disposição aí pra disputar a Copa do Mundo de clubes. Sim, Legal, senhor. muito bem. Vamos agora de seleção brasileira, Seleção que brasileira. ontem empatou. Tem gente falando, Decepcionou, poxa, cara? decepcionou, coisa e tal. Cara, assim... Eu tava até falando contigo antes aqui, tem gente que achava não vai ser 5x0, 6x0, 10x0. Sabe qual é o problema? É isso. O nosso problema é comando esse. do cara. Sim, O nosso primeiro problema jogo é esse. oficial do Ancelotti, né? É porque o que Então, acontece? poxa, Anunciou, Ancelotti tem que ter anunciado, calma. vamos supor. Ancelotti foi anunciado segunda-feira, né? Que ele deu coletivo. Foi segunda agora ou foi segunda passada? Eu não me lembro. Deixa eu ver Eu sou aqui, ruim de cara, eu cabeça. acho que foi... Tô ficando velho. Não, foi isso mesmo, segunda-feira Como passada. é que é o nome do remédio? Que tem? Foi agora, dia 2, né? Como é que é o nome do remédio que tem que tomar pra memória? Tem que tomar. Então, é o Não seguinte. adianta, você ele foi esqueceu, pô. Então, esqueci o nome do remédio também. Ele foi anunciado na segunda-feira. Beleza. Show. Deu a coletiva, falou, tudo bem e tal. Saiu da coletiva, todo mundo falou, agora o Brasil de 2002, sei lá, de 2006, que talvez fosse até melhor que 2002, né? Acabou não ganhando nada, mas foi até melhor. Pelo menos no em papel, sim, jogadores, né? Mas agora esse Brasil vai dar show, que não sei o que. Meu irmão, o time era terra arrasada, zona, bagunça. Assim, a gente... Tem que ter um tempinho pra organizar. Cara, tomamos né? 4x1 da Argentina. Acho que é a maior humilhação no futebol pra Exato. seleção Não, brasileira. não pode. Perder pra Argentina Perder não de pode. 0 pra Argentina é Não uma pode. humilhação. É. Então, assim,
O cara chegou, tu tá vendo pelo lado bom. Tô. O Brasil defensivamente foi muito bem, teve uma grata surpresa, achou um baita de um zagueiro, o Alex, que é o Alexandre, né? Jogou muito. Jogou demais, foi quase que perfeita a partida do rapaz, né? Ele que, você olha assim, Alexandre, que esse cara é do Lille da França, né? Talvez ele até ganhe mais proporção agora lá fora, né? Times grandes talvez passem a procurar o jogador, e o Brasil ganhou uma baita de uma opção na defesa. Mas até o Ancelotti falou que defensivamente foram muito bem. Essa arrumar por onde? Pela defesa, irmão. Tem que acertar a defesa. Não adianta nada ir lá fazer 3 gols e tomar 4. Isso, a Argentina então, irmão, fez o que quis ali. Então não saiu mais gols. Sim, óbvio que a gente jogou contra o Equador também, calma. Né? Mas o Equador hoje tá acima do Brasil. Exato. É um time arrumado, é um time que joga junto há mais tempo. O Equador entendeu? também não assustou, essa é verdade. Sim, mas sim. assim, quando precisou, a zaga tava lá. Sim, quando precisou, tava lá e tipo assim... Deu conta do recado. Sim, o que falta no Brasil realmente foi ofensivamente. O Richarlison pra mim não era nem pra estar ali. Né? Teve um lance lá no segundo tempo que o Vini Júnior deixou o zagueiro caído lá, o zagueiro tropeçou, caiu. O Vini chegou na... Cara, rolou pra ele. Tudo bem, ele não tinha que fazer o gol, não. A obrigação dele não é fazer o gol, a obrigação dele é acertar o chute, irmão. Ele podia isolar a bola, mas acerta a bola, furar, cara. Tinha o zagueiro na frente dele, coisa não e tal. Não importa, cara, né? ele furou, o zagueiro não tocou na bola, pô. Não tem como. Ele tem que acertar o chute, cara. Mas ele tentou, né? Tentou, na medida do possível. Lá que você né? passa pano. Não, eu também concordo. Eu acho que realmente não a é à escalação toa dele não foi legal. Sim. Não sei se assim... Cara, mas o Brasil... falou, cara, pra agora tem que ser ele falou o seguinte, em termos leigos, né? Ele falou que com o Richarlison ganha um pouco mais de profundidade na área, né? O Richarlison entra mais na área. Com o Matheus Cunha ganha um pouco mais de qualidade, né? De bola, né? Com a bola no pé. Porque o Matheus Cunha, na verdade, nem jogava tanto de centroavante lá no time dele, que era o meia, né? O Wolverhampton, né? Isso. O time dele. Ele não jogava mais de centroavante, tanto de centroavante. Então, assim... Cara, aí nessa achei que pecou um pouco o Ancelotti, né, cara? Tudo bem, não tinha o Rafinha também, não tinha o Rodrigo, mas centroavante ele não levou ninguém. Tinha o Richarlison, que também não é centroavante. No Tottenham joga na ponta esquerda. A gente até pensou, por que o Igor Jesus não foi, Sim. né? Podia estar nesse jogo. Podia o Igor Jesus, podia um cara que tá sendo cogitado até pro lugar do Richarlison, que o Tottenham quer vender o Richarlison, podia ter sido levado ele, o Rodrigo Muniz, do Fulham, da Inglaterra. E assim... Tem uns negócios que, assim, é cabeça de técnico. Ele vê alguma coisa no Richarlison que a gente não vê. Podia ter dado certo também. Mas né? fato é que o Gerson também podia ter chutado algumas bolas que não chutou. Até aquela que ele rolou pro Vini, ele podia ter batido no gol. O Ancelotti falou não sobre o Gerson, mas falou sobre... Não tivemos muitas bolas limpas pra finalizar. É uma verdade. A defesa do Equador é boa, né? À toa que o cara foi campeão da Champions outro dia, o Pátio, né? Então, assim, são jogadores que jogam fora. Até por isso, talvez o Equador não tenha jogado na altitude, né? Porque tem muitos jogadores que jogam fora. Muitos jogadores bons de bola que jogam fora. Bom pra ninguém. A defesa deles é praticamente toda... Joga fora do país. Joga na Europa. Então, assim, são jogadores que não estão tão habituados mais a jogar na altitude, né? Mas a verdade é que o Brasil... Olhando, né, do lado otimista da coisa, o Brasil jogou muito melhor do que vinha jogando, mais organizado, se organizou, né? E falta mesmo mais finalização por parte dos meias. Talvez o Gerson também, o Vini cruzou uma bola na área. Na área não, né? Rolou uma bola pra trás na área, o Gerson deixou passar, o Casimiro não conseguiu finalizar da forma que deveria. Finalizou na mão do goleiro, mas... Poderia ter finalizado de outra forma. Tem dia que a bola não entra. A coisa não acontece. E também, assim, não é... Eu tô falando isso, mas o Brasil também não assustou o Equador em momento nenhum, não, tá? Não, assim... Foram lances que, tipo assim... beleza. Clara não tivemos chances claras. Foram algumas chances que o Brasil poderia ter feito de forma melhor, né? Pois é. Agora é pensar terça-feira, o Brasil encara o Paraguai em casa, em São Paulo, na Neoquímica Arena, às 9h45 da noite. Olha só, o menino Gabriel falou o seguinte, cara, o Brasil não tá ajudando, então palpite aí. Pra final da Nations League. Liga das Nações. Final quem? Já botou aqui, ó. Portugal e Espanha. Não sei. Botou aqui, cara, Portugal 1, Espanha 3. Cara, vou te falar, é jogo duro, né? Espanha eu acho, cara. Assim, a Espanha ontem meteu... Ficou 5x4 o jogo ontem, né? Espanha e França, se não me engano. A Espanha abriu 5x1 e tomou 5x2, sei lá. E deixou acho que foi 5x1, cara. E deixou... A França chegar próximo, né? Então, assim, sei lá, cara, é muito time bom lá, cara. É 5x4 mesmo, 5x4, abriu 5x1, 4x1, na verdade, fez o 5x1, 4x0, perdão, desaprendi a ler agora. Fez 4x1, fez o 5x1 e
deixou o time chegar a... Assim, tudo bem que chegou, o quarto gol da França foi nos finalmente do jogo, né? Mas ainda assim é um baita de um jogo, cara. Portugal também vem, talvez seja a melhor safra de jogadores de Portugal. Tem muitos bons jogadores, ainda coroando lá o Cristiano Ronaldo, que tá ainda ativo, né? Tá. E tá em atividade, quem comanda esse time. Cara, vai ser uma baita de uma final, então, né? Não sei. Falei. Não sabe? Sei, então ele não difícil. Sabe. Muito difícil chutar. Eu acho, cara, que Portugal ganha por 1-0. Vou apostar no Portugal. Cara, eu vou chutar também. Portugal. Cara, a Espanha tá um rolo compressor. Futebol, surpreendente, pois é, né? Eu Tá vou apostar louco. em Portugal. Vamos ver. 1-0 pra mim. 1-0 Portugal. Que minha torcida é por Portugal. Mas acho que vai dar Espanha, velho. Acho que vai dar. Ele botou quanto Espanha em Portugal? 3-1 pra Espanha. Não, 2-1 Espanha. Então tá bom. Só falando aqui, o Ancelotti ele se representou na segunda-feira retrasada, isso, dia 26, né? 26 foi dia 2 não, né? Viu? Então mas não pra pouco treinar tempo. foi pouco tempo. A seleção se apresentou dia 2. A seleção se apresentou dia 2 dos jogadores. Ele falou sobre o tempo de treinamento, da diferença. Mas vai melhorar, tem que melhorar, né? Um abraço então, cara. Bom final de semana. Até segunda. Valeu. Esporte Terê FM.